aluna do Marquês de São Vicente, Luma Costa Baltazar, e hoje eu vou falar sobre cultura na filosofia. Quando a palavra cultura na filosofia vem na nossa mente, o que a gente entende o que é? Para que possamos realmente entender o que é cultura, eu vou falar 3 tópicos. O primeiro tópico é que os biólogos eles sempre se referem-se que cultura é a criação de animais. O segundo tópico é que as pessoas na linguagem cotidiana acreditam que cultura é quando você frequenta boas escolas e lê bons livros. E já na Grécia Antiga, o terceiro tópico é que a palavra cultura foi adquirida como na significação da palavra paideia. As ideias básicas que foram ditas hoje estão presentes no uso da cultura. A cultura considera-se um amplo conjunto de símbolos, valores, conhecimentos, atitudes e por aí vai. E aí ela consegue caracterizar uma sociedade. A cultura ela envolve tudo, no que pensamos, fazemos e assim envolve um grupo de cultura. Todo mundo possui uma cultura, todo país, tudo envolve cultura, até na pré-histórica nos dias atuais. Na filosófica a gente pode considerar a cultura como uma forma de perguntas e respostas. Cada cultura tem seus próprios valores e suas próprias verdades. A resposta que a cultura traz pra gente, elas referem-se no termo de conhecimento, ação, comportamento e até mesmo razão. Oi gente, bom dia. Eu vou falar sobre algumas características da filosofia da cultura e é isso. A cultura tem uma série de características muito próprias que revelam grande importância para o contexto humano. Em primeiro lugar, é aprendida porque existe graças ao processo de transmissão de várias origens passadas que não existe independente do... Oi gente, bom dia. Eu vou falar sobre algumas características da filosofia da cultura e vou começar com a cultura. A cultura tem uma série de características muito próprias que revelam grande importância no contexto humano. Em primeiro lugar, a cultura é aprendida. E aprendida porque existe graças à transmissão de gerações passadas. Ou seja, a aprendizagem da cultura começa a partir do nascimento da pessoa, por exemplo. Porque eu falo português, porque estamos no Brasil e as pessoas falam português. Se eu nascesse lá nos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos, eu falaria inglês. Continuando. Dá essencialmente por semelhantes pessoas que te interagem, que você interage. Por exemplo, eu interajo muito com minha mãe e com meu pai, e eles falam português, então a mesma interação que eles têm comigo, eu já vou aprendendo aos poucos, desde quando eu era um bebê, entenderam? E a forma de comunicação, que é o que eu falei, eu falo português e se eu não sei nos Estados Unidos eu falaria inglês, provavelmente. É uma rede de sentidos positivos possíveis que tem relações pessoais e biológicas entre nós. Todas as culturas e características simbólicas, a cultura também é da natureza, ou seja, a natureza, gente. E a cultura mostra-se em geral específico ao mesmo tempo. Que você nasce ou existe, você já existe com ela. Simples, a cultura está presente em todos os aspectos da vida e vida humana, ou seja, a cultura tem padrões de comportamentos e atividades que interagem através da sua cultura, pois existem várias normas, regras, padrões e comportamentos de acordo com elas. E não é propriedade de um indivíduo, todas as pessoas de uma sociedade ou uma cultura ou toda uma cultura ou uma outra cultura que você não, ou você é de outra cultura e você não consegue se separar dessa cultura. Por exemplo, você nasceu nos Estados Unidos, mas você veio pro Brasil e você tá acostumado com a cultura lá dos Estados Unidos e você não consegue meio que se apegar tanto à cultura do Brasil. É meio que isso. Para adaptar ela também é meio complicado, se você for de outra. Também porque o homem coloca-se em primeiro lugar efetuar determinadas transformações que
da natureza, que devido à cultura a natureza pode ser destruída, como por exemplo o caso do buraco da camada de ozônio. É isso. Cultura imaterial seria costumes, hábitos, valores, rituais religiosos e culinária. Aquilo tudo que ou sofre transformação ou vira uma rotina de festas. No Brasil, por exemplo, no Nordeste, temos a simpatia que eles fazem para São João e São Pedro. E na culinária temos comidas típicas, tipo o acarajé baiano, e no Maranhão as comidas deles, né? E isso tudo é cultura imaterial. Boa tarde, eu sou o Márcio, aluno do primeiro ano B. Vim falar um pouco sobre a cultura e cotidiano. Como vimos, a cultura abrange um conjunto de conceitos, de valores e atitudes que modelam uma comunidade. Assim podemos dizer que todas as pessoas vivem sob influências de diversas culturas. Na linguagem cotidiana, as pessoas que têm culturas é as pessoas que estudaram em boas escolas, que lêem os bons livros, que dominando diversos tipos de conhecimentos científicos, humanísticos e artísticos.